senhor presidente. Bom dia, bom dia. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito bom dia. Senhor presidente, minha fala de hoje vai se dedicar a alguns pontos que eu queria levantar aqui. Primeiramente, nós temos observado nas últimas semanas, e isso foi tema inclusive da reflexão que fiz aqui nesta casa há 2 semanas, a incompatibilidade, vereador Vaguinho, entre o discurso do governo municipal, do Poder Executivo, no que se refere às dificuldades financeiras e os investimentos no combate à Covid-19, em paralelo a outros gastos que têm sido feitos. Tudo começou quando eu levantei a questão da demissão dos contratados de educação, que é algo que eu ainda trato com repugnância e com discordância. E alguém me perguntou: Rafael, mas se ele não demitiu os contratados, qual a saída seria diante da situação financeira do município? Isso me levou a toda semana estar fazendo algumas pesquisas. Todos aqui sabem que eu sou muito curioso, então toda semana eu tento trazer algumas novidades em relação a isso. Eu me deparei com um caso, vereadores, e quando a gente fala de prevenção e de combate à Covid-19, obviamente a gente está falando de medidas preventivas, de medidas compensatórias, a gente está falando de melhoria na rede pública para o atendimento, de isolamento social, mas a gente fala também de manter a vida das pessoas e os seus ganhos. Há pouco se falava de abertura de comércio, a gente precisa lembrar também que manter o trabalhador que recebe da prefeitura recebendo já é um bom passo para que essas pessoas, nesse momento de isolamento, de afastamento, de dificuldades financeiras, profissionais e psicológicas, possam manter as suas vidas em ordem. Portanto, é uma grande contribuição no combate à Covid-19 não deixar que as pessoas passem necessidade e morram de fome. Entretanto, existem alguns casos que não combinam com essa ótica que o governo deveria estar fazendo. Eu me deparei na semana passada, ou há 2 semanas, com um caso, vereadores, de 3 vigias do Colégio Municipal Rui Barbosa. 3 vigias, tá? Nós sabemos a luta que foi, o presidente e outros vereadores e vereadoras acompanharam isso, a nossa luta dessa casa unificada em favor dos vigias escolares, onde no final venceu a nossa tese de manutenção desses profissionais contra a tese do governo, que era de demiti-los. Acontece que os vigias escolares, que já têm uma defasagem no seu salário, receberam de forma atrasada o salário referente a março. Pior do que isso, apenas 3 vigias, que são os vigias do Colégio Municipal Rui Barbosa, não haviam recebido o seu salário de março até o último dia 27. Eram para ter recebido no 5º dia útil do mês de abril e só foram receber no dia 27. Só esses 3 ficaram para o final. Por quê? Nós sabemos que o Colégio Municipal Rui Barbosa, assim como as outras unidades de ensino médio, são bancadas pelos recursos próprios e não pelos recursos do Fundeb, já que não é uma obrigatoriedade do município bancar a educação do ensino médio, automaticamente que o município faça isso com seus próprios recursos. Ora, 3 vigias com os seus salários defasados, senhor presidente, daria um valor inferior a R$4.000, em torno de 3.600. No entanto, por causa de 3.600, esses profissionais ficaram até poucos dias agora sem os seus salários. A pergunta é: será que a prefeitura não teria esses R$4.000 para poder bancar o salário desses profissionais que passaram necessidade até o último dia 27? E aí a gente chega àquela conclusão: Rafael, mas são recursos próprios, a prefeitura está com dificuldade. Só que aí a gente traz para essa reflexão, e eu vou falar de uma soma maior daqui a pouco, que é o caso dos aposentados, o comparativo com alguns gastos feitos pelo governo. E aí nós temos aqui, não sei se o vereador Vaguinho chegou a falar isso na última sessão, o governo gastou R$60.000 em ração nos últimos dias de fevereiro, 29 de abril de 2020, um pagamento de R$59.990. Vereador Vaguinho, eu sempre me refiro a Vossa Excelência que o senhor gosta dos animais e tal, e isso é muito importante. É importantíssimo que nós tenhamos
esses valores para poder tocar a secretarias ligadas a esse setor. Mas eu queria fazer essa reflexão: se R$4.000 em ração são mais ou menos importantes do que 3 trabalhadores que precisam colocar comida na boca das suas crianças. Então são essas incompatibilidades que eu não consigo entender. E aí o discurso, para mim, ele não se materializa, não é? Olha só, se nesse período esse pagamento não foi feito, que dirá a importância que o governo dá ou não a esse tipo de situação. E é nos gastos pequenos, às vezes a gente fica procurando nos gastos grandes a incoerência do governo, mas está nos gastos pequenos. Eu tenho um outro exemplo aqui, senhor presidente, de um pagamento que foi feito em 24 de março de R$ 15.414,80. Esse gasto está no portal da transparência, tá? Não estou inventando, não. Foi feito a uma empresa de turismo daqui de Cabo Frio, que funciona, que é legalizada, tudo bonitinho, eles não têm culpa de nada, para serviço de passagem aérea com a sigla SDU-BSB. Quem gosta de andar de avião sabe disso, que é a ida a Brasília. R$ 15.414,80. Publicamente, só há nesse ano de 2020 uma viagem oficial a Brasília, que é a do prefeito Adriano Moreno. Na primeira semana de fevereiro, eu trouxe até as reportagens aqui, tem uma foto bonita do prefeito com o Rodrigo Maia, né, umas coisas interessantes assim, onde ele vai no dia 3 e volta no dia 7, na verdade dia 8, né, ou seja, de segunda a sexta, é uma semana em Brasília. Eu fiz as contas, vereadores, eu gosto de fazer conta porque eu sou curioso e eu gosto de viajar também. Com esse valor, eu fiz uma simulação aqui, onde o prefeito iria com 3 assessores, cada um ficando num quarto. Olha que moleza, hein? Num hotel de Brasília até interessante. Tem ar-condicionado, tem tudo bonitinho, tá? Para ninguém dizer também que eu estou colocando nessa hipótese o prefeito numa situação onde ele não mereça, né? E esse valor de R$ 15.000 gastos, né, ele poderia ir com 3 assessores, cada um num quarto, 7 vezes. Ou seja, passar 35 dias, não é, com esses 3 assessores, cada um no seu quarto, num hotel com ar-condicionado, visitando Brasília. Não fiz a conta dele sozinho. Se fosse a conta dele sozinho, esse valor seria, e esses dias seriam multiplicados por 4, de maneira que ele poderia, com esse valor, ficar sozinho 7 meses em Brasília, o que particularmente, para boa parte da cidade de Cabo Frio, seria um ganho não tê-lo por aqui, entretanto, nada coerente com os gastos que o município deveria ter. Então são essas questões que nos deixam tanto quanto revoltados diante dessa situação. Às vezes gastos aparentemente pequenos, mas que não se justificam. E aí a gente começa a caminhar, senhor presidente, para outros gastos maiores que também nos preocupam. E a gente está falando dos aposentados. Eu fiz uma solicitação, vereadores, ao presidente do IBASCAF, o senhor Damick Teixeira, que, como sempre, me respondeu de maneira muito solícita e com dados muito concretos. Eu tenho aqui as respostas, vou até depois deixar a cópia nos gabinetes para os senhores e senhoras terem consciência dos fatos. Hoje, pelo menos o panorama até o último dia 22, o município ainda devia de repasses ao IBASCAF um pouco menos do que 1.400.000 para que se pudesse honrar toda a folha de aposentados, que hoje gira em torno de 6,5 milhões. Tá? Por isso, o que o IBASCAF fez? Um escalonamento de pagamentos, de maneira que quem recebe menos recebeu primeiro e os salários maiores ainda não receberam. Um problema estrutural do IBASCAF. Por vários governos que deixaram de fazer os repasses para o Instituto da maneira correta, ou seja, se apropriaram indebitamente das contribuições dos funcionários ou deixaram de fazer a sua própria contribuição ao Instituto, que hoje gera essa defasagem financeira do IBASCAF, que impede esse tipo de situação, de maneira que os aposentados, que deveriam ser os primeiros a receber pela Lei 10.22 de 89, estão sendo os últimos, com as faixas salariais maiores, ainda nem receberam os seus benefícios referentes a março. E aí nós temos então uma defasagem de 1,4 milhão. Ah, Rafael, poxa, mas o município está em situação
complicada, como é que vai fazer? Como é que vai colocar esse dinheiro? Metade desse dinheiro, metade disso, né, que poderia estar no bolso dos aposentados, nesses últimos meses, eu estou pegando só o período de pandemia para cá. A Prefeitura criou o gabinete de crise dia 13 de março e eu estou pegando os gastos só de 13 de março para cá, para fazer esse comparativo com o que é prioridade para o governo em relação à pandemia. Nós tivemos, para a construtora Quito, essa construtora Quito está com um dinheirinho na mão, hein? 554 mil, R$500 mil, 623 centavos, só para reformar os muros e capelas do cemitério Jardim dos Eucaliptos. E nesse período todo de 13 de março para cá, a construtora Quito foram empenhados 724 mil e recebeu efetivamente R$674.317, ou seja, um pouco menos, quase a metade desse valor que hoje poderia estar sendo repassado para os servidores aposentados, realizando a integralidade dos seus pagamentos. E aí são essas questões que a gente levanta e algumas pessoas não entendem e acham que é politicagem. Nós vivemos numa cidade onde ração, passeio em Brasília e muro de cemitério vale mais do que as pessoas. Esse é o X da questão.